Oi, pessoal. Bem-vindos à Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. É baseado num livro que eu escrevi em 2004 e é uma palavra perfeita para a gente hoje. Sabem, todas as promessas desse livro acho que vêm do lamento do coração de Deus que está nos fazendo essa pergunta para vocês e para mim, essa pergunta. Afinal, por que é que nós estamos satisfeitos sem a presença de Deus? Em outras palavras, por que nos mantemos distantes quando podíamos ter mais intimidade com Ele? Toda essa mensagem vem do versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora, eu quero que vocês digam isso comigo, tá? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora, eu pergunto para vocês, quero que respondam em voz alta. Quem se aproxima primeiro, Deus ou vocês? É a gente. Tem uma coisa que a gente faz, que a gente começa a fazer, que literalmente vai fazer com que aquele que criou o universo, que colocou cada estrela na sua órbita com os seus dedos e chamou cada uma delas pelo nome, aquele que pesou cada gota de água desse planeta com a palma das suas mãos para que ele se aproxime de nós. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas isso me empolga de verdade. Então, veja, basicamente, o que o apóstolo aqui está dizendo, ou Deus está dizendo através do apóstolo Tiago, é o seguinte: você o único que determina o nível da sua relação com Deus. Não é Deus. Agora, eu quero falar isso de novo porque é muito importante. Você e não Deus determina o quão próximo você vai ser de Deus, entendeu? Olha, eu acho que muitos crentes por aí têm esse conceito. Em todas as minhas viagens, conversando com as pessoas, o conceito é esse. Eles acham que existem certos cristãos que nasceram, como é que eu vou dizer, com o céu aberto sobre eles. Também, pessoas como Madre Teresa ou Billy Graham, sabe, essas pessoas são próximas de Deus porque elas escolheram ser próximas dele. Eu vou deixar claro para você, algumas pessoas que eu conheci durante a minha vida, que caminhavam próximas do Senhor, são pessoas que vocês nunca vão ver atrás de púlpitos. Essas pessoas são próximas porque elas escolheram ser próximas. Agora, quando eu penso em se aproximar, é isso que me vem na cabeça primeiro. Eu quero que vocês escutem mesmo o que eu estou falando. Deus é mais apaixonado por ser íntimo de vocês do que vocês são com Ele. Ah, sim, isso é verdade. Ele quer ser mais próximos de vocês do que vocês querem ser próximos dele. Porque se vocês olharem no versículo 5 de Tiago, capítulo 4, lá diz assim: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Então, olha só, a palavra grega para ciúmes quer dizer assim, quer dizer desejar intensamente e continuamente. Então, agora pensem sobre isso. Deus anseia intensamente pelo quê? Pela comunhão com você. Ele também anseia continuamente. Agora, a Lisa e eu estamos casados há uns 40 anos e a gente é bem próximo. Ela é minha melhor amiga em toda a face da Terra. Mas, olha, se eu acordasse ela às 2 horas da manhã, no meio do sono dela, ela não ia estar me desejando naquela hora. Ela ia dizer: John, por que foi que você me acordou de madrugada? Mas sabe, se eu levantasse às 2 da manhã, o Espírito Santo estaria pronto para se comunicar, porque é assim que ele anseia por nós continuamente. Olha só, eu penso em Deus ansiando por nós, então eu penso no que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 17 a 18. Ele diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Senhor, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que todos os grãos de areia que existem no planeta. Agora eu quero que vocês parem e pensem sobre isso. Davi fala que se você tiver que enumerar todo o pensamento que Deus tem sobre você, não é sobre a igreja coletivamente, é só sobre você. Ele disse que isso superaria o número de grãos de areia no planeta. Para pensar nisso. Cada praia, cada deserto, cada campo de golfe, isso é areia pra caramba, cara. Agora, os cientistas nos falam que existem aproximadamente 1 milhão de grãos de areia em poucos metros cúbicos de praia. Assim, ó. 1 milhão. Agora, se eu considerar a Lisa, e ela é a pessoa em quem eu mais penso, sabe? Porque você não vai pensar muito numa pessoa de quem você não quer se aproximar. Então, a Lisa é a pessoa de quem eu mais quero estar próximo nessa terra. Se eu pensar na minha esposa uma vez a cada 20 segundos, pelos últimos 40 anos da minha vida, olha, eu não ia chegar a 1 metro quadrado de praia. Agora, olha só que coisa incrível. Pescadores podem exagerar, caçadores podem exagerar, atletas podem exagerar, mas Deus não pode exagerar.
Porque o exagero é uma mentira e Deus não pode mentir para você. Então, se Deus fala que os pensamentos dele sobre vocês superam todo o grão de areia que existe nesse planeta, e olha, ele não pode exagerar. Vocês entendem o quanto ele pensa em vocês? Quer dizer, ele sabe quantos fios de cabelo tem no alto da sua cabeça. A ciência diz que o ser humano médio tem 100 mil fios de cabelo em cima da cabeça. Se eu entrar numa sala com 10 mil pessoas, eu ia conseguir falar para vocês naquele momento quantas pessoas tinham 999.996 fios de cabelo na cabeça delas. E mesmo que eu pudesse adivinhar esse número, eu ia estar errado dentro de alguns poucos minutos, porque a gente perde de 52 a 100 fios por dia. E mesmo assim, Deus sabe a todo momento quantos fios tem na sua cabeça. Vocês entendem o quanto Ele está pensando em vocês? Ele anseia por vocês, Ele deseja vocês. É disso que essa aula se trata, é para despertar a sua sede por Ele, porque Ele está ávido para se aproximar de vocês. Porque eu quero que vocês escutem isso. Quando vocês pensam tanto assim numa pessoa, você quer se comunicar com ela, afinal de contas, não é? Eu adoro me comunicar com a minha esposa. Deus quer se comunicar com vocês. Sabem, Paulo diz essas palavras. Ele diz, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos que eram mudos. Agora, isso está em 1 Coríntios 12:2, na Bíblia Viva. Então, em outras palavras, a única distinção que Paulo faz entre ídolos e Deus é que Deus é o comunicador e os ídolos não são. Porque Deus quer se comunicar com você. Sabem, há muitos anos atrás, eu estava dirigindo o meu carro e eu me lembro que, olha, eu nunca vou esquecer disso, eu estava na estrada e o Espírito Santo falou ao meu coração, ele disse, filho, sai da estrada agora. E eu tinha aprendido uma coisa, quando Deus vem e diz, eu quero falar com você, pode até não ser o momento mais conveniente, pode, na verdade, às vezes até interferir no que você estava planejando e, olha, se vocês olharem as Escrituras, esse é o padrão de Deus. Moisés estava do outro lado do deserto, vigiando o rebanho do sogro. Aí a Bíblia diz que Deus começou com o fogo no arbusto, mas ele não estava se consumindo. E a gente lê em Êxodo, capítulo 3, versículo 3, Moisés diz, agora eu vou dar meia volta e ver. Aí, escutem só a palavra do Senhor. Uma vez que ele tinha reagido, uma vez que Moisés disse, eu vou dar meia volta, agora, olha só, a expressão dar meia volta, quero ter certeza de que vocês entenderam isso, quer dizer, sair deliberadamente do seu curso de ação planejado. Então, o curso de ação planejado dele era vigiar um monte de ovelhas. Para ele dar meia volta, esse pensamento podia ter surgido. Tá bem, Deus está tentando chamar a minha atenção, então eu vou prender essa turminha, levo elas de volta para o cercado à noite, aí eu volto para ver o que está acontecendo, não é? Não, ele imediatamente se virou. Quer dizer, ele assumiu o risco de todas aquelas ovelhas se espalharem pelo mato, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso queria a atenção dele. E a Bíblia fala isso no versículo, isso é, um versículo depois. Então o Senhor viu que Moisés se virou, Deus o chamou. E se vocês olharem para Samuel, Deus vem uma noite e fala, Samuel. Samuel era só um garoto, ele pulou da cama e correu para o sacerdote Eli e diz, Eli, você me chamou? Porque a voz de Deus era parecida com a do sacerdote. E o Eli responde para ele, não, eu não chamei, eu estava dormindo, por que você me acordou? Samuel volta para a cama, Deus vem de novo e diz, Samuel. Samuel corre até Eli. Olha, isso acontece 4 vezes. 3 vezes antes de Eli perceber, não, peraí, isso aí é Deus falando com ele. Agora, se Deus é do jeito que algumas pessoas acham que ele é, na segunda vez que ele viu Samuel correndo para o sacerdote Eli, ele teria dito, Samuel, peraí, rapaz, isso aqui é o Senhor falando. Sou eu quero falar com você. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda o modo como Ele fala com a gente. Isso faz parte da relação pessoal. Porque Deus fala com cada um dos seus filhos. Olha, eu tenho 4 filhos. E falo com cada um deles de um modo diferente, porque cada um é diferente. Então, Deus não só nos deseja, mas Ele deseja que nós o desejemos também. Ele deseja que a gente aprenda o modo como Ele se comunica com a gente. E se vocês olharem para Jesus, a Bíblia diz assim, vocês sabem, ele pregava o dia inteiro, ensinava aos discípulos, e um dia ele falou, entrem no barco e atravessem o mar, porque eu vou subir aqui para orar um pouquinho. E no meio da noite, Jesus vem andando sobre as águas, e a Bíblia fala, ele foi até eles andando sobre as águas. Agora, escutem essas palavras, ele quase passou por eles. Vocês entendem isso? Ele teria passado direto por eles.
Eu vou repetir isso. Na versão internacional, aqui é Marcos 6,48. E estava a ponto de passar por eles, mas sabem de uma coisa? Quando eles gritaram por ele não passou. Ele se virou e entrou no barco. Percebem? Deus é um cavalheiro. Ele não vai forçar o caminho dele até vocês. Ele quer que vocês anseiem por ele, do jeito que ele anseia por vocês. Vamos voltar ao carro. O Espírito Santo disse para mim, encosta, e sabem o que aconteceu? Uns 800 ou 400 metros depois, eu não lembro, tinha um ponto de descanso na estrada, e eu lembro que eu fui e estacionei naquele ponto de parada, e o Espírito Santo se aproximou de mim dizendo, filho, eu não falo na minha palavra para você orar sem cessar? E eu disse, o senhor fala isso em... Vamos pensar, onde é que fica isso? Se encontra em 1 Tessalonicenses 5,17. Eu sabia disso, eu disse, Deus, na carta aos Tessalonicenses, o Senhor disse, orem sem cessar, não foi isso? E ele me perguntou, ele disse, a oração é um monólogo ou é um diálogo? Ou seja, é uma conversa de mão única ou é uma conversa de mão dupla? E eu respondi, bom, acho que é um diálogo. E ele disse, então se eu oro sem cessar e uma oração é um diálogo, isso quer dizer que eu quero me comunicar com vocês sem cessar. Agora, aquilo foi uma tremenda revelação e mudou a minha vida. Agora, Deus não falou para mim que ele ia falar comigo sem cessar, entendeu? Ele disse, eu vou me comunicar. Existem diferentes jeitos de se comunicar. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Eu e a Lisa estamos casados há 40 anos e podemos estar numa sala lotada e ela me dar um único olhar, um só olhar, e eu consigo escrever 3 páginas com o que ela disse naquele único olhar. Agora, 40 anos atrás, no nosso primeiro ano de casados, ela podia ter me dado o mesmo olhar e eu ia reagir assim, o quê? O que tá querendo me dizer, amor? Ia pintar aquele climão na sala, sabe? Eu não conhecia tão bem o jeito dela de se comunicar há 40 anos como eu conheço hoje. Estão vendo como é maravilhosa? A nossa relação com Deus, a gente cresce na nossa comunhão com Ele, a gente aprende como Ele interage com a gente, como interage com os seus filhos de forma diversa. Ele disse para Miriam e Arão em Números, capítulo 12, ele falou bem assim, se tem um profeta entre vocês, eu falo desse jeito, mas não com o meu servo Moisés. É nesse ponto que eu queria chegar. Em outras palavras, Deus, olha, isso é o que faz, deixa eu frisar isso é o que torna a nossa relação com Ele tão especial. Ele quer uma relação pessoal. Ele quer que a gente pense em nós mesmos como só um de 1 bilhão de seus filhos. Ele quer que a gente saiba, então, que, olha, Ele sabe o nosso nome, Ele se comunica com a gente de um jeito tão único, e parte da graça de caminhar com Deus é que nós todos descobrimos como Ele se comunica com todos nós nesse planeta. Então, a Bíblia revela o desejo apaixonado de Deus de buscar a humanidade. Se vocês olharem para Adão, sabem, Adão e Eva pecaram contra Deus. Ele não entrou no jardim e proferiu um julgamento contra eles. Ele chega no jardim do Éden e fala, Adão, onde está você? Vocês entenderam isso? Deus percebe que a comunhão foi quebrada. Sabem, Adão teve um tataraneto chamado Enoque. E Enoque estava 7 gerações de Adão. E a Bíblia tem essa passagem em que Enoque andou com Deus. Vejam, eu tenho uma ideia sobre isso, porque escutem o que Gênesis 5:22 fala. Enoque andou com Deus por 300 anos. Agora escutem, e gerou filhos e filhas, e viveu todos os 365 anos. Então, ele andou com Deus por 300 anos, mas todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Agora, olha, essa é a minha teoria. Enoque, quando tinha 65 anos, finalmente reuniu coragem para ir até o seu tataravô Adão. E, pera só um pouquinho, vocês dizem, como é que o cara pode chegar a ver o seu tataravô? Bom, é muito simples.
Quando você vive até os 930 anos, que era a idade que Adão tinha quando ele morreu, é claro que você vai ver os seus tataranetos. Mas o que muitas pessoas não percebem aqui é que Adão tinha só 622 anos de idade quando Enoque nasceu. Então, quando Adão está com 687 anos, Enoque tem 65 de idade, ele reúne a coragem. Olha, os parentes disseram, não faça isso, Enoque. Quer dizer, sabe o que a história conta pra gente? Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles entraram numa depressão tão profunda. Ele e Eva, a história, na verdade, escritos judeus, na verdade, retratam que eles ficavam sentados em cavernas escuras, por dias, e só ficavam parados por causa da depressão, porque eles caminharam com o Criador, caminharam com Ele na sua glória e botaram tudo aquilo a perder, perderam tudo por causa da escolha deles, da escolha de desobedecer a Deus daquela maneira. E aí o Enoque, sabem, todos os parentes, posso até imaginar eles falando, não toca no assunto do paraíso, não fala sobre isso, Enoque. Quer dizer, chateava mesmo o Adão. Mas a avidez do Enoque superava os avisos que os parentes deram para ele. E aí, finalmente, com 65, era só um garoto, ele vai até o tataravô Adão e fala, Adão, como é que era, hein, cara? Como é que era caminhar com o Criador na sua glória, naquele jardim? E Adão começa a chorar. Adão não quer falar sobre aquilo porque era doloroso demais para ele, mas ele percebe que está diante da avidez do seu tataraneto. E aí ele fala, Enoque era tão bom. Era incrível, cara. Eu caminhei com aquele que criou tudo que você pode ver aqui. Quer dizer, a sabedoria dele formou essa terra. Ele é aquele que manteve os mares nos limites dos mares, fez com que não fossem além de suas margens. Ele é aquele que colocou as estrelas no universo com seus dedos. Ele chamou cada uma pelo nome. Sabe o que a gente fez, Enoque? A gente deu nome a cada espécie de animal juntos. E olha, Deus riu do modo como eu chamei o hipopótamo de hipopótamo. Ele riu daquilo. Ele estava amando os nomes que eu estava escolhendo para aqueles animais, Enoque. E ele continuava e falava e falava. E o Enoque ficava cada vez mais faminto. E sabe o que aconteceu? Enoque pensou, olha, eu vou caminhar com ele também. Ele obviamente deseja caminhar comigo. Então Enoque quebra o padrão dos parentes dele e começa a caminhar também com Deus. E sabe o que aconteceu depois? Deus falou um dia, eu gosto tanto desse menino, eu acho que eu vou tirar ele daqui. Enoque nunca morreu, Deus o arrebatou da terra. Ele era só um garoto, ele tinha 365 anos de idade, quer dizer, o resto dos parentes dele viviam até os 800, 900 anos, ou sei lá. Noé, por exemplo. Noé. Descendente de Enoque também. A Bíblia fala, Noé caminhou com Deus. E sabem de uma coisa? Porque Noé andou com Deus, ele soube do segredo do dilúvio antes de qualquer pessoa na terra, entenderam? Isso porque ele tinha intimidade com Deus. Percebem? Se vocês olharem para Abraão, Deus disse para ele, caminhe diante de mim, Abraão. Como Enoque fez, como Noé fez. Caminhe diante de mim, Abraão. E se vocês olharem para os filhos de Israel, olha, muita gente acha que não era o desejo de Deus para eles, mas isso é tão mentiroso. Quando Moisés tirou eles do Egito, os trouxe para o Monte Sinai, e antes de Moisés apresentá-los a Deus, Moisés teve uma reunião particular com Deus. E foi isso que Deus disse a Moisés. Ele falou, vai lá embaixo, Moisés, vai lá embaixo e fala para toda a nação de Israel. Isso está em Êxodo 19, 4, uma escritura bem poderosa. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu os transportei sobre as asas de águias. Agora, escutem isso, eu os trouxe para junto de mim. Vocês enxergam mesmo o desejo principal de Deus? Ele os levou até a presença dele. Moisés falou para os filhos de Israel, pois ele é um Deus que é zeloso pela relação dele com vocês. E isso está em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, na tradução New Life em inglês. Sabem, em Malaquias o profeta suplica para Israel, eu amei vocês. Isso é Deus falando através do profeta, tá bem? Eu amei vocês. Só que por ignorância e dureza de coração, eles responderam, mas como você nos amou? De que forma você nos amou? Eles não reconheceram o amor dele, que era por eles. Eles perceberam isso como julgamento, eles perceberam como severidade e crueldade. Eles não conheciam o coração dele. Se vocês olharem para Jesus, Jesus disse, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. Então, olha só, escutem isso. Não foi só para salvar o que estava perdido. Ele veio para procurar. Esse é o coração de Deus. Estava buscando você, estava buscando a mim. Mesmo antes da gente nascer, ele nos conhecia. Ele ansiava pela gente. Isso é incrível. Vamos falar sobre vida real aqui, o modo como ela é relevante e o jeito como Deus nos enxerga. Porque uma coisa que é muito importante de se entender é o quanto Deus valoriza você de verdade. Olha,
como compradores espertos, a gente vai sempre procurar itens que valham tanto ou até mais do que o que a gente pagou por esses itens, não é? Então, tudo na vida tem um valor que é atrelado a ele, beleza? Em outras palavras, uma casa à venda tem o preço de venda e há um valor atrelado a essa casa. Eu vejo isso todo dia. Por exemplo, eu estava na internet esses dias e eu vi que aquele jogador de basquete, o Michael Jordan, lembram? Ele jogou no início dos anos 90 e ganhou um monte de campeonatos. O cartão autografado dele vai ser colocado a leilão em alguns meses, e eles estimam que pode ser vendido entre 2 e 3 milhões de dólares aquele cartão. Isso mostra como um cartão autografado é muito valioso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não pagava nem 100 dólares por ele, mas olha, tem gente que acha que aquele cartão vale 2 ou 3 milhões de dólares. Então, o que isso quer dizer? Que o valor de uma coisa, ela está sempre baseada no comprador que vai obter aquela coisa. Então, a questão não é que valor você vai dar para um ser humano, porque isso acaba, mas qual é o valor para Deus Todo-Poderoso? Essa é a questão. Bom, Jesus faz uma afirmação, porque... Deixa eu ler isso aqui para vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, a questão agora se torna: qual é o seu valor para Deus? Essa é a questão mais importante de todas. Jesus diz essa frase. Ele falou em Mateus 16, 26. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo se ele perde a sua alma no processo? Agora, parem e pensem só sobre isso. Jesus disse que se você dá a sua alma, a sua vida inteira em troca da riqueza do planeta inteiro, você fez um mau negócio. Então, em outras palavras, se vocês pensarem em todas as joias, todas as terras valiosas, as mansões, os eletrônicos, o produto mundial bruto no ano passado foi superior a 85 trilhões de dólares. Jesus disse então que se você dá a sua vida em troca de 85 trilhões de dólares, você tem aí um negócio que é muito desvantajoso. Isso me mostra agora que vocês valem muito mais para Deus do que 85 trilhões de dólares. Então a questão se torna: qual é o seu valor? Qual é? Bom, porque Deus tanto amou o mundo, João 3,16, que deu seu Filho unigênito. Dá para entender que o valor que Deus deu para você foi o valor de Jesus Cristo. Quer dizer, isso é uma coisa que eu realmente quero parar um segundo só para falar sobre isso, só um pouquinho. Porque esse é o lance. Deus não é um homem de negócios tolo, vocês entendem? Se o seu valor para Deus fosse 1 centavo a menos do que o valor de Jesus para Deus, ele não teria enviado Jesus. Porque você nunca dá uma coisa de maior valor por uma coisa de menor valor. Jesus confirma isso. Ele diz assim, vejam, que então o mundo vai saber que você me mandou e vai entender que você, ó Pai eterno, o ama tanto quanto você mesmo ama a mim. Deixa eu falar desse jeito. O mundo vai entender que você valoriza ele tanto quanto você me valoriza. E isso é chocante. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por um alto preço. E eu devo dizer, não existe um bem mais valioso que Deus pudesse dar por vocês no universo inteiro. Ele teria dado galáxias a vocês, mas não teria sido tão valioso quanto Jesus. Ele deu o que era mais valioso para ele em todo o universo. Por vocês, porque vocês são tão valiosos para ele quanto Jesus. E eu quero que vocês parem agora, de verdade, e ponderem sobre isso. É por isso que a gente tem que se fazer essa pergunta todo dia. Por que não estamos nos aproximando de Deus? Por quê? Quando Ele anseia e nos deseja tão profundamente, por quê? Por que não estamos nos aproximando dEle? Por que não estamos passando tempo com o Rei de todo o universo, aquele que criou tudo? Tudo que vocês veem e tudo que vocês não veem. Quando Enoque estava ávido, ele foi contra os conselhos do pai dele, do avô dele, ele foi até o seu tataravô Adão, porque ele disse: eu quero saber como era caminhar com o Criador. Enoque foi realmente atrás de Deus. E Deus gostou tanto disso que o arrebatou.
Veja, cada um de nós, vocês e eu, por causa do que Jesus fez, nós temos o convite. Se aproximem de Deus, e quando fizerem isso, Deus também vai se aproximar de vocês. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.